Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para a irmã Maria Dalva. Ela é da ala Afogados Estaca Ibiribeira, no Recife, tá bom? Um forte abraço, irmã. Mandar um forte abraço aqui também para a irmã Francisca Barbosa. Ela é do ramo de São Lourenço, Minas Gerais. Ela é ministradora, né? E as irmãs que ela ministra ali, ela compartilha essa mensagem, manda. Algumas irmãs têm dificuldade em mexer no YouTube. Ela pega a minha mensagem ali e envia ali para as irmãs, ministrando ali, acompanhando por meio dessa mensagem. Muito obrigado, tá bom? Um forte abraço para você, irmã Francisca, e também as pessoas a quem você compartilha essa mensagem, né? As irmãs. Deixa eu ler o nome das irmãs aqui. É Rosíria, Marieta, Edvirges, Márcia Firmino e Ana Carolina. Um forte abraço para todos vocês aí de São Lourenço, tá bom? Muito obrigado por acompanhar a mensagem. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a sessão 124, versículo 1. Esse versículo aqui, ao estudar essa sessão, esse versículo foi o que mais me tocou, né? Vai ficar sendo aqui a minha escritura do coração. E ao estudar esse versículo aqui, eu observei que eu tenho tema para compartilhar sobre ele sobre 2 dias, tá bom? Até mais, porque ele é incrível. Então eu vou fazer o seguinte, para não perder muito desse versículo aqui que eu gostei demais, tá bom? E eu senti que eu deveria compartilhar. Hoje eu vou compartilhar uma parte desse versículo. E talvez amanhã eu compartilhe a outra parte, se eu não trazer, né, a convidada especial para compartilhar a mensagem do Vem Segue-me com vocês, tá bom? Uma convidada bem especial que está convidada a vir compartilhar com a gente aqui. Eu acredito que vocês vão amar também. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar aqui. 124, versículo 1 diz assim: Em verdade, assim te diz o Senhor, meu servo Joseph Smith. Então, esse versículo está se referindo a Joseph Smith e continua dizendo: Estou satisfeito com tua oferta e teus reconhecimentos, pois para este fim te levantei, para mostrar minha sabedoria por meio das coisas fracas da terra. Né? Bom, eu vou focar aqui no final do versículo aqui, que fala que o Senhor, por meio das coisas fracas da terra, ele mostraria a sua sabedoria, tá bom? E eu me identifico muito com esse versículo, porque nós nos identificamos, porque nós somos as pessoas fracas da terra, tá bom? Em que sentido? Vamos estudar um pouquinho aqui, tá bom? Quando o Senhor fala aqui sobre mostrar a sua sabedoria por meio das coisas fracas, significa que é por meio de pessoas humildes, pessoas que não têm tanto conhecimento intelectual. Mesmo assim, ele chama, né, a pessoa para a obra ali. E certamente já deve ter acontecido aí onde você mora, quando uma pessoa está executando um bom trabalho ali naquele chamado, de repente o Senhor troca por outra pessoa para efetuar o mesmo chamado ali, começa todo o processo, mas por que? Já estava indo bem no chamado a pessoa ali, por que que o Senhor troca, né? Bom, um dos motivos é porque o Senhor ele não quer que a gente ache que nós estamos conseguindo fazer algo porque nós somos bons. Né? Então, quando alguém acha que tá bom demais no chamado, né, que tá conseguindo dominar as coisas ali, o Senhor vai lá e troca, né? Porque é o Senhor que tem que fazer a obra, né? Não é a pessoa propriamente dita por sua inteligência. Vamos aqui aos comentários aqui que vai nos ajudar a entender melhor sobre essa parte, né? Olha só no versículo que interessante. O Senhor fala que por meio das coisas fracas ele mostraria a sua sabedoria. E quem ele escolheu para ser um profeta da restauração do Evangelho? Joseph Smith. Né? Joseph Smith nós conhecemos, ele tinha 14 anos de idade, ele mal sabia escrever ali, né? Não tinha escolaridade, ele tinha que trabalhar. Naquela época, quem estudava mesmo eram pessoas que tinham famílias nobres, né? Que para ir para a escola ali, então tinha que ter certos recursos. Até mesmo porque as pessoas tinham que se sustentar, ir para o campo, né? Ir para a lavoura. E aí não tinham tempo de estudar. Então, Joseph Smith ele era semi-analfabeto, vamos dizer assim, tá bom? Ele sabia ler, sabia coisas básicas, tá bom? Ele não sabia muita coisa. E o Senhor chamou ele para essa obra. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. É Paulo falando: Porque vedes, irmãos, que a vossa vocação quando ele diz aqui, vede, irmãos, a vossa vocação é o vosso chamado. Então ele está falando do chamado eclesiástico dentro da igreja.
dentro da igreja nós somos chamados para diversos cargos, né? Seja aí de professor, professora, secretários, tem diversos chamados ali. E aqui ele está falando, veja só o vosso chamado, a vocação que Deus ele deu para vocês em vossos chamados. E aí ele continua dizendo assim, né, Paulo? Que não muitos são sábios segundo a carne. Ou seja, quando ele diz que nem muitos, aquelas pessoas que são chamadas são sábios segundo a carne, significa que não são instruídas segundo o conhecimento do mundo, né? Ou seja, até mesmo um bispo, ele não tem ali um curso de teologia para ele ser um líder eclesiástico, né? Por exemplo, eu não conheci nenhum bispo que ele disse, né, eu fiz teologia, né, ou coisa assim, né? Não é requerido para ser um bispo também ter uma faculdade, tá bom? Então, por meio das coisas fracas que o Senhor chama. Então, Paulo ele está dizendo, ó, veja, irmãos, que os chamados, né, aqui na igreja, eles não são de pessoas muito inteligentes segundo a carne, né? Então, não era necessário ser a pessoa inteligente segundo a carne, ter grande conhecimento. Então ele falou não muitos, né? Não significa que é um requerimento para a pessoa ser chamada, não pode ter essas qualidades, tá bom? Esses estudos. Mas ele fala que não muitos são chamados, né? Que é chamada ali as pessoas humildes. Ele continua falando assim, nem muitos poderosos, né? Quando ele fala nem muitos poderosos, eu posso lembrar de governantes, ou pessoas importantes na comunidade. Eu lembro, ele está falando aqui na época de Paulo, poderia ser, por exemplo, um publicano, né? Um publicano coletor de impostos ali, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, ele era o chefe dos coletores de impostos, ele era uma pessoa bem rica ali, tá bom? Então, é desse tipo de pessoa. Não são muitas pessoas assim que são chamadas para o trabalho ali, tá bom? Então, ele está falando sobre isso. Uma pessoa que Deus ele chamou, que era um cobrador de imposto ali, né, era Mateus. Mateus ele foi chamado como discípulo e como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E é o primeiro livro que nós temos aí no Novo Testamento. E o livro de Mateus também mostra que Mateus ele tinha um grande conhecimento sobre o Velho Testamento. O livro dele de Mateus ali, esse livro, ele parece que está escrevendo especificamente para os judeus, né? Porque ele sempre está mostrando coisas do Velho Testamento que se cumpriu com Cristo, com a vida de Cristo, tentando assim mostrar que Jesus Cristo, ele é o Deus do Velho Testamento, ele é o Messias prometido. Então o livro de Mateus é fantástico, e Mateus é uma dessas pessoas aqui que seria uma pessoa poderosa, né? Que tinha ali um poder aquisitivo, tá bom? Continuando aqui a mensagem, ele também falou, nem muitos nobres são chamados. Então, quando fala nem muitos nobres são chamados, né? Ele fala de famílias reais, príncipes ou pessoas que eram de famílias. Então, não é esse o requisito para ser chamado, tá bom? Para o ministério do Senhor. Eu lembro que aqui em São Paulo, em uma das estacas, tinha um médico que foi batizado e ele estava indo ali de manhã, né? Quem me contou isso foi o Tiago, que era da mesma ala que eu. Ele ia de manhã e organizava o usinário, né? Porque era importante cada pessoa que se batizava ter ali uma responsabilidade. E ele foi responsável em colocar os usinários ali na parte da manhã na reunião. E ele chegava mais cedo e organizava ali. Eu não sei se esse homem, sendo médico, porque ele tinha ali faculdade, tinha o seu diploma, não sei se passava na cabeça dele, o que eu estou fazendo aqui? Eu levanto mais cedo, né? Eu tenho diploma, tudo, e estou aqui colocando inário? Não, só estou fazendo uma suposição, né? O que eu sei é que esse homem foi chamado para uma designação e ele cumpriu, ele ia lá e fazia, né? Ele sabia que se ele não fosse, o usinário não estaria no horário da reunião ali distribuído. Isso é fantástico. Então, igual o apóstolo Paulo falou aqui, né, para ser chamado, não precisava a pessoa ter conhecimento segundo a carne, ou pertencer a uma família real, ou ser conhecido pelas pessoas, ou coisa assim, tá bom? Então ele está falando sobre isso. Então aqui já começa a mostrar que o Senhor trabalha também por meio dos simples e fracos, né? Que as pessoas que não têm tanto conhecimento. Bom, às vezes até o conhecimento demais, às vezes atrapalha, né? Porque a pessoa pensa, eu sei por mim mesmo, né? Eu sei mais, né? E aí acaba não buscando ao Senhor, né? Tem um episódio, né,
STF, né, o Supremo Tribunal Federal, quando eles vão votar alguma coisa ali, tudo bem que a votação não é simplesmente dizer sim ou não, ou concordo ou não concordo, né? Eles explicam o seu voto ali, mas são tantas palavras difíceis que fica difícil de você entender qual é o voto. Inclusive teve um dos ministros, né, que ele votou ali, né, a maioria ali votou mais de 2 horas para dar um voto. E teve um que votou mais de 2 horas, e aí quando ele chegou no final do seu voto, né, os jornalistas que estavam acompanhando a votação e as pessoas que estavam acompanhando ali para votar se ele era a favor ou contra, eles não souberam dizer, né, se o voto dele tinha sido a favor ou contra. Então no outro dia ele veio de novo explicar o voto dele. Olha só que coisa, né? Então eles falam palavras tão difíceis que às vezes a pessoa não consegue entender. Então é muito bom a gente usar a palavra assim. Eu sempre estou falando aqui, inclusive, que eu amo, né, o Velho Testamento, eu amo as Escrituras. Mas citando aqui, entre todas as Escrituras, se fosse para me escolher uma preferida, eu amo o livro de Mórmon. Por quê? O livro de Mórmon, ele é um livro escrito por profetas que outro profeta resumiu, ou seja, ao resumir ali, quando o Mormon estava resumindo, ele fazia algumas colocações que era o entendimento dele. Moroni também fazia isso. Então era como se um profeta estivesse falando e outro estivesse explicando o que o outro profeta falou, né? E isso faz a obra do livro de Mormon ser maravilhosa. Sem falar que o livro de Mormon foi traduzido por um profeta de Deus, Joseph Smith, né? Então tudo isso enriqueceu o livro de Mormon demais. Então eu amo demais o livro de Mormon. Continuando aqui a respeito da mensagem, deixa eu ver aqui onde eu parei. Vou ler aqui Doutrina e Convênio, versículo 1, seção 1, versículo 19, diz assim: as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não se aconselhe com seu próximo, nem confie no braço da carne. Esse não confiar no braço da carne aqui me lembrou uma escritura bem legal que fala sobre revelação versus profissão, vamos dizer assim, né? Ou aquele que é profissional, né? O que você confia mais? Na revelação. Se um apóstolo te dizer algo, né, e alguém que tem um doutorado na mesma área que o apóstolo está falando algo ali, em quem você vai seguir, né? Vou dar um exemplo disso aqui. Lá em Atos, capítulos 27, Paulo ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma, tá bom? Ele iria pregar o evangelho lá, por isso que ele estava indo para lá. E aí ele vai, né, como prisioneiro ali, por meio do navio. E tá tendo uma ventania muito forte, então o navio vai pelas costas ali, né, beira-mar, por causa que estava tendo muito vento, era perigoso ir em alto mar ali, tá bom? Porque se afundasse o navio, né, em alto mar, não tinha para onde eles ir. Então eles iam pela mar, até que eles chegaram a bom portos, tá bom? E aí eles colocaram ali, ficaram naquele bom porto. E aí o apóstolo Paulo, ele estava advertindo o centurião, né, aquele que cuidava da guarda ali, que estava cuidando dos prisioneiros, sobre a viagem que iria acontecer, que era perigosa. Ele diz lá em Atos 27, versículo 10 e 11. Versículo 10 e o 11. E disse-lhes, homem, vejo que a navegação há de ser com dano, com muita perda, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Porém, o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, olha só, ele foi e falou com o centurião que, olha, essa viagem é com perda para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Bom, não devemos prosseguir essa viagem nesse momento, né? E o centurião, né, pegou e criou mais no piloto. Aqui diz piloto, eu acho que a palavra adequada mais seria o capitão do navio, né? Piloto para mim é mais sobre avião. Então o centurião acreditou mais no capitão do navio e no mestre ali do navio, e aí prosseguiram a viagem. Então, ou seja, você não sabe de nada, Paulo. Você é um prisioneiro aqui e quem é que comanda aqui está falando que tudo bem, que nós podemos prosseguir viagem. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver um apóstolo do Senhor falando
algo que não deveria ser feito, e o profissional, né, dizendo, não tem perigo, vamos embora. E aí o que acontece? Realmente o navio se perde, a carga, né, e pela graça de Deus e misericórdia, Deus permitiu, né, que por meio de Paulo ali, instruindo ao povo que não se perdesse nenhuma alma, tá bom? Mas olha só, foi revelação versus profissão, né, versus aquele que era profissional. Então, eu creio na profissão, eu creio nos profissionais, né? Claro, quero ser, se fosse para mim ser operado, eu prefiro ser operado por um médico, né? Mas, porém, a revelação, ela antecede qualquer profissão, né? Se um apóstolo falasse para mim, você não deve ser operado disso, eu não iria, né? É simplesmente assim, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a mensagem aqui. Eu vou terminar ela com uma explicação de Jesus Cristo, que eu gosto bastante para explicar a respeito das coisas fracas e simples da terra, tá bom? Que Deus ele trabalha por meio desses simples. Bom, é uma explicação que fica aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 21 e 22. O versículo 21 diz assim, Jesus: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. A rotura é o rasgo, né? Então ele tá dando um exemplo aqui. Olha, se você tem uma roupa rasgada, uma roupa que se rasgou ali, né? Você não deve pegar e colocar um pano novo, né? Por costurar aquela roupa velha ali com um pano novo, né? Porque o que acontece com o tecido novo, né? Naquela época, hoje também, quando você lava a roupa pela primeira vez, ela encolhe, tá bom? Ela dá uma puxada no tecido. Então, se o tecido era novo que você costurou na roupa velha, o que vai fazer? Primeira lavada ali, o tecido novo vai encolher e vai rasgar mais em volta ainda, vai fazer um buraco maior naquela roupa. Então, Jesus Cristo está dizendo, não se pega remendo novo e coloque em roupa velha. Tá bom? É um ponto aqui. A outra parte do versículo, que é o 22, é a mesma explicação, mas com um exemplo diferente. Ele diz assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e o vinho entorna-se, e os odres estragam-se. Porém, o vinho novo deve ser posto em odres novas. Então aqui ele está falando a respeito da parte da fermentação, né, do suco da uva ali para virar vinho, tá bom? E essa parte da fermentação, ela era colocada dentro de um odres. O que era um odres? Um odres era como se fosse uma bolsa, né, uma sacola ali, uma bolsa de pele de animal. Então ele colocava um suco da uva ali fermentado e amarrava aquela boca ali e colocavam para envelhecer. Quanto mais envelhecesse, né, mais ficava um vinho de mais qualidade ali. Então essa bolsa é chamada odres, tá bom? E então o que acontecia? Após o tempo, né, que ficava preparado o vinho ali, eles pegavam e utilizavam o líquido, né, o vinho. Só que aquele odres, ele não podia ser usado de novo para fazer um novo vinho, porque com a própria fermentação do vinho, né, dentro daquele odres, ele havia um desgaste naquele couro, então ele ficava mais fino. E acontecia que se você colocasse um novo vinho num odres velho, né, o que ia acontecer? Ia ficar ali fermentando, como já estava fino, ele ia rasgar, né, ia fazer um buraco no odres, ia entornar, ia perder-se todo o vinho. Então, por isso Jesus Cristo disse, vinho novo se põe em odres novos, né, não em odres velhos. Né? Olha só o versículo, que lindo, né? Ele diz assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e o vinho entorna-se, e os odres estragam-se. Porém, vinho novo deve ser posto em odres novos. Bom, essa escritura aqui dá para explicar que Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele não veio consertar o judaísmo, né? A religião que existia na época ali. Tá bom? Ele não veio consertar. Pelo contrário, ele foi lá e organizou a sua própria igreja. Vemos que ele tinha embate, né, com esses líderes religiosos ali. Eles não batiam a doutrina, eles tinham inveja. Então ele não veio consertar aquelas religiões. Ele veio e organizou a sua igreja. Né? Em Mateus 16 nós podemos ler quando Jesus Cristo diz, né, e tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha
igreja. Então Jesus Cristo teve uma igreja, ele chamou 12 apóstolos, nós conseguimos ver a estruturação, né, uma organização da igreja de Jesus Cristo. Então existia várias igrejas na época, mas tinha também a igreja de Jesus Cristo. Tinha lá os fariseus, saduceus, os escribas, mas tinha também a igreja de Jesus Cristo, que ele mesmo havia organizado, tá bom? Só uma colocação aqui, quando Jesus Cristo diz, sob esta pedra edificarei a minha igreja, ele é como se ele estivesse apontando para si mesmo, tá bom? A pedra é Jesus Cristo, ele é a base da igreja, ele é a pedra fundamental da igreja dele, tá bom? Bom, então conforme eu falei nessa explicação aqui, Jesus Cristo não veio consertar o judaísmo. Agora trazendo, né, para a época em que Joseph Smith, né, ele estava ali com 14 anos de idade buscando saber qual religião ele deveria seguir, qual igreja ele deveria ser batizado, mal não passava na cabeça dele organizar uma igreja, né, mas quando ele foi perguntar a Deus qual decisão ele deveria tomar, procurar ter sabedoria, o próprio Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram a ele e chamou ele para ser um profeta. Aí eu pergunto, por que um menino de 14 anos, né? A mesma explicação do pano novo em roupa velha, né? Não dá. Ou vinho novo em odres velhos, né? Se o Senhor chamasse um pastor ali que já tinha teologia, que já acha que sabe tudo, então ele não vai perguntar a Deus o que ele deve fazer. Ele vai começar a fazer e colocar as coisas ali da maneira dele. Então, muito importante, né, Deus ter pegado um menino de 14 anos de idade, desde o princípio ali, e treinando ele para ser um profeta, e o profeta da restauração. Bom, então, eu gosto bastante dessa escritura. Bom, essa mensagem já ficou um pouquinho grande, mas essa é a mensagem que eu compartilho com vocês, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.